Será que a gente está mesmo próximo do fim do mercado cripto? Hoje, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, processou a Coinbase e ontem ela tinha processado a Binance, duas das principais corretoras de criptomoeda no mundo. A SEC está vindo com uma postura muito agressiva com a regulação de criptomoedas e com as principais exchanges. Hoje eu estou fazendo esse vídeo num modelo um pouco diferente, bem improvisado. Eu já peguei as informações todas para poder passar para vocês em primeira mão, justamente porque a notícia principal da Coinbase saiu hoje. Então eu tô até com uma colinha na mão aqui, vocês não reparem que eu estiver olhando para baixo. E hoje a gente vai entender o que está acontecendo com esse processo regulatório todo nos Estados Unidos, por que a SEC está processando todo mundo. Será que isso vai fazer com que o mercado acabe? Será que isso vai fazer com que as criptomoedas desvalorizem? A Coinbase e a Binance vão quebrar por conta disso? Isso é uma tendência de baixa ou uma tendência de alta para as criptomoedas? O que esperar do mercado? Eu consigo me posicionar positivamente ou negativamente numa situação como essa? Todas essas perguntas vão ser respondidas no vídeo de hoje. Então, para começar, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estamos com a tela aqui, já com o processo da SEC com a Binance. E aqui nós temos a notícia já da SEC que entra com o processo contra a Coinbase por operação, por estar operando em não conformidade. Então, vamos dar um recap para a gente poder entender o que está acontecendo, por que isso existe. Vamos lá. A SEC é a CVM dos Estados Unidos. Então ela é a pessoa de fato responsável por regular e coordenar as exchanges, os ativos mobiliários, as ações, as commodities. E nesse caso aqui, tem uma coisa muito importante que é o que são as criptomoedas. Cada produto financeiro tem uma regra específica. Então aqui no Brasil, por exemplo, a CVM que vai regular os ativos mobiliários. E dentro de ativo imobiliário, existe a regra de quais são os ativos e quais ativos sofrem quais regras. Vou te dar um exemplo. Ações, ela está dentro de uma caixinha. Commodities está dentro de outra caixinha. Contratos futuros estão dentro de outra caixinha. Se é investimento coletivo, se é para investidor qualificado, se é para investidor geral. Todas essas regras, elas são feitas justamente para poder trazer uma coerência para o mercado. E quando as criptomoedas vieram, quando elas apareceram, elas até então não tinham regulação nenhuma, não tinha a caixinha criptomoedas. E hoje a principal briga regulatória ao redor do mundo, por isso que a gente vê a MiCA lá na Europa, que é o projeto de lei que está trazendo essa regulação. A gente vê aqui no Brasil alguns projetos de lei tentando trazer as criptomoedas para dentro. Tudo isso acontece para justamente inserir as criptomoedas no mercado financeiro atual. Então, quando a gente fala de regular, não é uma coisa ruim. É simplesmente colocar quais regras aquela classe de ativos está sujeita no mercado como um todo. Então, quando a gente pega essa briga toda nos Estados Unidos em especial, a gente vê que as criptomoedas elas estão sendo enquadradas como security, elas estão sendo enquadradas como commodities. Tá tendo uma briga porque a CVM, a SEC lá, não tem clareza e nem está fazendo esforço para poder criar uma regulação adequada para as criptomoedas, ou então enquadrar as criptomoedas numa regulação já existente para poder ficar claro. Então, nesse caso aqui, o processo da Coinbase e da Binance é justamente falando que criptomoeda é security e por isso, sendo security, a Coinbase e a Binance não fizeram os pré-requisitos necessários para negociar securities ou commodities na sua plataforma. Então, a SEC ela está enquadrando criptomoedas da forma como convém ela, para ela poder bater nas exchanges, para ela poder ter poder de processo, para ela poder conseguir, de fato, predar essas operações. A gente vê que essa predação ela está acontecendo em especial nos Estados Unidos. A gente não entende muito o porquê, obviamente isso não chega na população como um todo, isso é muito além disso, chega a ser briga política. A gente vê que o Biden propriamente já teve algumas falas que não foi tão favorável às criptomoedas. A gente vê o Gary Gensler, que é o chairman, o presidente da CVM lá nos Estados Unidos, da SEC, falando que ele também tá batendo, você não vê políticas construtivas para criptomoedas. Então, estamos aqui com o gráfico do Bitcoin. A gente consegue ver que no dia de ontem a notícia da Binance foi mais agressiva do que a da Coinbase. A gente teve um -6 ontem.
olhando do topo à mínima, e hoje considerando com está no menos 3 nesses 2 dias depois da porrada. Tá sendo o fim do mundo? Não, a gente tá vendo que o mercado tá reagindo de forma negativa, mas não é o fim do mundo. Eu vou até fazer uma menção honrosa ao Bernardo, que hoje no Bom Dia Cripto, ao vivo, viu a notícia que a SEC também estava entrando com processo contra a Coinbase e mostrar o mesmo gráfico, acho que não é bem um gráfico, né? A mesma tabela que ele mostrou, falando sobre os saques da Binance. Então, a gente teve um volume de saque grande, lembrando que quando a gente tem um processo em cima de uma corretora como essa, o risco de custódia aumenta, o pessoal fica com medo dela quebrar, então naturalmente a gente vê as pessoas tirando o dinheiro da corretora para poder reduzir o seu próprio risco em cima disso. Então, a Binance, com o próprio CZ, mencionou, CZ é o CEO da Binance, mencionou que eles têm 60 e tantos bi para poder arcar com saque, a gente teve somente 1 bi, querendo ou não, o volume financeiro é alto, mas marginalmente é baixo comparado ao todo que eles conseguem arcar. Vamos ter que acompanhar aqui para ver se, com a notícia da Coinbase, esse valor cria uma tensão maior que faça com que mais investidores resgatem, e temos que olhar aqui também como que a Coinbase vai reagir em cima disso. Um ponto importante que eu gosto de falar também, deixa eu voltar a minha tela aqui, é o seguinte, no processo da Coinbase, o que eles falaram? Eles falaram que a Coinbase está operando em não conformidade com o mercado. Ela não poderia estar operando como uma exchange. Então, eu já vou pegar a imagem traduzida. Essa aqui não é original, é traduzida. Mas então, o que eles estão falando é que a Coinbase está operando em não conformidade às regras. E o problema é como que a Coinbase fez o IPO em 2021, a SEC autorizou o IPO da Coinbase, sendo que eles estão agindo em não conformidade. Então, essa e mais alguns outros sinais mostram realmente que está se tratando de uma briga política. A gente está vendo essa classe americana predando as criptomoedas, diferente de todo mundo. Então, a gente está vendo um sinal muito negativo dos Estados Unidos em comparação às outras principais potências quando o assunto é criptomoeda. O modelo de processo da Binance e da Coinbase possui alguma divergência. O propósito desse vídeo não é sair falando essas divergências, é explicar esse contexto como um todo. Porém, a gente está vendo literalmente a mesma causa, igual eu comentei. A gente já tem o problema da Ripple, que foi um dos primeiros processos da SEC em cima de um protocolo de criptomoedas, também apontando essa não conformidade com a regulação, dizendo Ripple é security, é commodity, ela não está enquadrada se for aquilo que a CVM acha que ela é, mas a CVM também, em outro ponto, ela está segurando muito a regulação, ela que é a pessoa responsável por soltar a nota regulatória e ela não está fazendo isso. Então é uma incoerência muito grande. Esse processo da Ripple, ele tá para ser concluído em alguns dias, e isso vai trazer um precedente muito grande para as próximas conclusões dos processos no mercado cripto. Então, pessoalmente, posso estar enganado, mas eu vejo até mesmo esses 2 processos recentes como mais uma pressão para que a gente tenha uma resolução favorável à SEC nesse processo da Ripple, que vai ser o principal exemplo de jurisprudência para os próximos processos de criptomoedas no que tange ao enquadramento sobre o tipo de regulação que as criptomoedas vão sofrer. E falando de tudo então, Coinbase vai quebrar? Binance vai quebrar? Eu particularmente acho difícil, tá? Até pelos dados que a gente está vendo de saque, a gente sabe que a Binance é uma corretora gigantesca, esse risco de processo sempre existiu, então não é uma coisa como se não tivesse precificado, apesar de ser uma notícia ruim, ela já em partes estava precificada, e a gente não está vendo um movimento muito grande a ponto de comprometer os fundos da Binance. Entretanto, eu acho que é um risco desnecessário da gente correr em manter a nossa custódia nessas corretoras centralizadas. Hoje em dia é tão simples a gente comprar uma ledger como essa aqui e fazer toda a sua autocustódia. A gente reduz muito o risco desse tipo de situação. Com relação ao mercado, eu estou vendo que o mercado como um todo vai sofrer um pouco, então a gente vai ter um fluxo negativo nesse início, especialmente por conta dessa incerteza. O mercado reage pior à incerteza do que notícia ruim,
Porque a notícia ruim a gente sabe o quanto precificar, o quão ruim ela é, já está mensurado. A incerteza a gente não sabe qual que vai ser o fundo do poço, digamos assim. Então, eu acho que esse bear market como um todo, ele está sendo segurado, de certa forma, por conta dessa questão regulatória. Não dá para falar que acabou a questão regulatória, o mercado vai disparar. Também não acho que é isso. Existem outros fatores, como o investimento privado, a gente está vendo juros, inflação, que também são outros fatores que influenciam, mas junto desse aglomerado de informações pessimistas que estão segurando o mercado de cripto, eu acho que essa questão regulatória é uma das principais. Quando isso tiver resolvido, o quão predatória ou quão positiva ela for, isso vai direcionar muito o comportamento das grandes empresas, dos fundos de pensões, das empresas de venture capital, dos fundos de investimento nesse tipo de tecnologia, que vai limitar ou não o volume financeiro que essas empresas vão investir. Então eu não estou nem falando em comprar a própria moeda. Eu digo assim, a gente tem uma empresa que está criando uma tecnologia de custódia. Quando a gente tem uma regulação boa e construtiva, os fundos ficam mais confortáveis em comprar parte dessa empresa, em investir nessa empresa para que a solução seja melhor, para que eles tenham mais capital para criar a sua tecnologia. E com isso, essas empresas do setor vão ficando maiores, as soluções melhores, as ideias maiores, traz mais pessoas boas e aí vira um ciclo maior de capitalização do setor. E é assim que a gente tem um aumento de valor de mercado desses ciclos e é assim que os bear markets funcionam. Então, os bull markets funcionam, perdão. Então, eu vejo uma situação mais ou menos parecida com essa. Não é o fim do mundo e também não vai ser a solução se a regulação for predatória, mas é um fator muito crucial com relação a isso. Se os Estados Unidos sozinho tiverem predando o mundo, eu acho que o mercado cripto tem potencial de crescer e desenvolver sozinho, mesmo com os Estados Unidos ausente nesse mercado. A gente fez um vídeo falando sobre o material da A16Z, que mostra que esse processo dos Estados Unidos já está acontecendo. Assim, o número de desenvolvedores, o número de empresas, o número de incentivos está cada vez menor ao longo dos anos nos Estados Unidos e maior em todas as outras regiões do mundo, ou no mundo como um todo, e os Estados Unidos na contramão. Então, esse é meu ponto de vista, opinião pessoal minha. Acompanha o BG CryptoPro, porque lá o Bernardo, o Rafa, o Darléo estão comentando diariamente sobre essas notícias. Lá a gente dá alguns insights até mais específicos de como isso pode comprometer a nossa carteira e medidas que a gente pode ter para poder se proteger. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês não se perderem. Acompanhe as nossas outras redes sociais também, no Instagram, lá nos stories a gente vai postando as notícias. No Twitter do Bernardo, em especial, que é o meio de comunicação mais rápido que a gente tem, vou deixar o link aqui na descrição também. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima!